Reinaldo Alves, jornalista, produtor, apresentador e sonhador. Tá no rádio, tá na veia, gosta do rádio. Reinaldo Alves, fala um pouquinho da sua história, onde tudo começou? Bom, tudo começou, por incrível que pareça, aqui em São Paulo. Eu nasci no interior, nasci na cidade de São Roque. Tinha um tio que trabalhava no meio, aliás, trabalha ainda. E meu sonho na época era trabalhar, na verdade, em qualquer coisa menos rádio. Era trabalhar com informática ou, né, no alistamento, servir o exército. Mas esse tio que trabalha, Luiz Veronese, que trabalha em rádio, falou assim: ah, eu acho que você vai se dar bem nessa nossa profissão. E aí foi ele que me trouxe para São Paulo e eu comecei a trabalhar em rádio ainda numa produtora, hoje é American Sat, na época American Soft, e a gente gravava programas e mandava para todo o Brasil, programas de rádio, Cristina Rocha, Ana Maria Braga, todo esse povo. Então foi através daí que eu conheci o rádio, embora trabalhasse nessa produtora e nunca tivesse entrado numa emissora de rádio de fato. E a primeira? A primeira, por incrível que pareça, foi a Rádio Globo. Né? Eu fui fazer uma ficha, uma entrevista, teve um comunicador que eu trabalhei há um tempo atrás, chama Silvio Rocha, e aí ele me indicou na Rádio Globo e eu passei por uma entrevista com o Pedro Vilela na época, e foi aí que eu comecei a trabalhar. E aí eu comecei, de fato, a estudar rádio, né? Fazer faculdade, vamos fazer os cursos, o que tem que fazer, porque nessa época nem o registro para ser radialista eu tinha, então eu precisava da especialização. Mas nada difícil, foram 4 anos árduos de muito trabalho, e aí depois ainda fiz um curso de especificação na função que eu queria, e aí acabou dando certo, graças a Deus. Deu certo e está dando certo. Reinaldo, a tua experiência e aquele não que a gente sempre recebe, às vezes acontece, qual foi o não que você de repente falou assim: não vou desistir, eu vou correr atrás, porque eu posso, eu consigo. Sempre tem esse não é? Olha, eu já tive muitos nãos na vida, André, mas acho que o que eu nunca me esqueço, né, na história, é que eu sempre tive o sonho, a curiosidade de trabalhar em televisão, né? Embora ainda não tenha conseguido. Mas o primeiro não, eu guardo assim com muita mágoa, porque eu sei que eu teria espaço para trabalhar lá. Sim. Porque a radiodifusão, né, abrange rádio, televisão, abrange tudo. É o que poucas pessoas sabem. Você é radialista, mas o radialista é o profissional que está preparado e apto para trabalhar em rádio e televisão. Então, eu não ter trabalhado diretamente numa emissora de TV, isso acabou me frustrando, é uma coisa que eu guardo. E não é assim como apresentador, não, eu queria conhecer os bastidores, queria saber como é que a coisa funciona. Acabei sim indo depois trabalhar como radialista, cobrindo Teleton, outras coisas dentro da televisão. Mas televisão eu nunca trabalhei, tenho vontade de trabalhar. Tem vontade, né? Mas o sonho realizado, Reinaldo? Dentro da profissão, eu acho que de hoje poder ter um programa de rádio não é uma coisa que eu sonhava assim, que eu almejava, né? Mas era uma coisa que eu já fiz um pouco de tudo em rádio. A única coisa que eu não tinha feito era estar à frente do microfone. Eu adoro esse desafio, né? Então eu acho que era o que estava faltando, digamos assim. Eu sei que tem muita coisa ainda que vai acontecer, se Deus quiser, coisas boas. Mas o fato de poder se comunicar com as pessoas, eu acho que era isso que, na verdade, faltava para mim. Você já fez o FM ou você faz o rádio AM? Não, já trabalhei no AM, no FM. Eu passei, depois da Globo, eu passei pela Gazeta FM. Trabalhei em vários lugares. Trabalhei na Rádio Atual também, na época do forró. Na Rádio Capital, eu trabalhei na época do AM já, né, falando do rádio AM. Mas eu nunca tive numa emissora assim que fosse uma das primeiras colocadas, embora tive a oportunidade na época, o Rony Magrini, que era coordenador da Nativa FM, me chamou para trabalhar na Nativa para trabalhar como coordenador de produção e eu não estava preparado. Então, uma coisa que eu aprendi na vida é assim, tudo tem sua hora. Então, se você não está preparado para fazer, é melhor você assumir com humildade. Então,
uma coisa também que eu guardo, assim, recordo, é de 2 vezes que eu falei assim, não, eu agradeço a oportunidade, mas eu não estou preparado, né? Tive isso por 2 vezes na minha vida e não tem problema nenhum de falar aqui. E uma dessas foi para trabalhar na Nativa FM, que acabou até não dando certo por outras questões, mas de não estar preparado, isso eu tinha consciência que na época eu não estava. Para quem está começando, Reinaldo, o que você diria? Olha, na profissão, no rádio, na televisão, no meio artístico, tudo é dedicação e humildade. Se você tem humildade, né, se você sabe falar com as pessoas, se você sabe pedir opinião quando você não domina o assunto, eu acho que é meio caminho andado. Porque o que tem muito hoje é essa galera que está se formando, então eles vêm com uma ideia do rádio, uma ideia que se passa na faculdade, que não é a que a gente executa aqui. E a ideia de querer abraçar tudo, vou fazer tudo, é legal para aprendizado, mas nunca se esqueça, gente, a humildade é tudo, né? Então, por mais que você seja preparado e tenha condições de executar alguma coisa, pensa bem antes no que você vai fazer. E tem a pessoa que fala assim, fulano faz tudo. Só que às vezes a pessoa que faz tudo, ela não consegue fazer uma coisa direito. Então é esse meu medo, e eu me cobro muito, André, é de saber se um pouquinho de cada coisa que eu faço, mas tem alguma coisa que eu faça direito? Tá certo. Quem quer conhecer mais um pouco o Reinaldo Alves, tem e-mail, tem site, tem Facebook hoje, né? Tem Facebook, pode através do facebook.com/Reinaldo Alves, o endereço normal do Face, ou procura lá e é só adicionar. E tem o e-mail, reinaldodausp@gmail.com. E na rádio? reinaldodausp@gmail.com. Na rádio, aos finais de semana eu estou aqui na Tarde Super Rádio, tanto sábado quanto domingo, quando não tem André Alves, tem Jorge Aguiar e na sequência tem o Reinaldo Alves. No domingo, a partir da 1h da tarde. Tá? Sempre ao vivo? Sempre ao vivo. Tá certo, então. E também no nosso site, né? Sim, superradiotupi.sp.com.br. Obrigado, Reinaldo, e um abraço grande e boa sorte para você. Para nós.